Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live da Casa dos Espíritas de Rio Claro. Muito bom estarmos juntos novamente nesta semana. E a gratidão sempre nossa de ter vocês conosco. Espero que estejam todos bem, que tenham passado uma boa semana. E hoje nós teremos conosco a nossa amiga Marli Sansão. Boa noite, Marli. Oi, Adriana, boa noite. Sempre um grande privilégio estar com vocês. Muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Nós agradecemos você aceitar o convite, mais uma vez estar conosco. E achei esse tema escolhido muito interessante. Já a cabeça da gente já fica milhão pensando o que vem por aí. E as mulheres de Jesus, Odisseia de Marias, um tema muito interessante para a gente refletir. Março, mês da mulher. E eu fui privilegiada com o convite, porque eu acho que a espiritualidade sempre nos ajuda muito, né? Quando a gente está no propósito, no desenvolvimento de alguns temas, você vê que o tema, às vezes, ele flui de uma forma tão suave, e eu tive muito amparo, e fui muito feliz de ter essa visão como homenagem a todas nós, mulheres. Eu espero que a casa e todos esses que estão nos prestigiando também possam ter uma visão muito boa sobre essa nova Odisseia das Marias. Muito obrigada, Marli. E antes de nós iniciarmos, vamos à nossa prece. Então, vamos agradecer a Deus por estarmos aqui mais uma vez juntos, ainda que virtualmente. Agradecer pela semana que tivemos e por essa que estamos passando. Agradecer ao Mestre Jesus, aos nossos protetores, aos nossos mentores que estão sempre nos auxiliando. Vamos pedir a Deus que envolva todos nós nesse planeta, que os emissários de Jesus, as correntes médicas, esses trabalhadores incansáveis da espiritualidade, possam nos auxiliar. Vamos imaginar nosso planeta, todos os nossos irmãos em humanidade, envolvidos em muita paz, em muita luz, recebendo todos nós esses fluidos benéficos que vêm do alto, nos fortalecendo, fortalecendo a nossa fé, a nossa saúde, nos auxiliando nas nossas necessidades. Que todos os irmãos que estejam passando por situações difíceis sejam acolhidos e amparados, que sejam fortalecidos para que o melhor se faça. Pedimos a Ti também, ó Pai, a compreensão das experiências pelas quais estamos passando. Que tenhamos bom ânimo, fé e esperança para atravessar esses momentos e nos preparar espiritualmente para esse mundo de regeneração enquanto estamos a caminho, nesta encarnação. Abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre. Abençoa a nossa irmã Marli, que hoje estará aqui conosco conversando, passando reflexões e ensinamentos, e que possamos aproveitar ao máximo desse momento, fortalecendo assim a cada um de nós e os nossos propósitos para continuarmos a nossa evolução e o nosso aprendizado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que perdoamos as dos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.
Marli, fique à vontade, a palavra é sua, nos vemos daqui a pouco. Muito obrigada. Boa noite a todos. É sempre uma grande alegria, né, receber o convite da casa, e eu quero agradecer mais uma vez essa forma de nos acolher, né, mesmo que de forma virtual, mas para que a gente possa levar um pouquinho da palavra, de tudo aquilo que a gente vai desenvolvendo. E eu tenho um carinho muito especial, porque foi nessa casa onde eu comecei os meus estudos doutrinários, a qual faço alguns trabalhos, então eu acho que eles me possibilitam diminuir um pouquinho desse meu gigantesco carnê espiritual. Quero agradecer também cada um de vocês que pode estar conosco hoje, né, que vocês possam receber toda essa minha gratidão pela presença, pelo prestígio, todos nós juntos desejando o progresso, a evolução, procurando sair, né, daquela escuridão, das trevas, do material e buscarmos juntos, né, nos aventurarmos nessa imensidão dessa escalada espiritual, né, um passinho por vez nesse caracol elíptico que é tão grande aí para a nossa jornada evolutiva. Eu acho que nós somos grandemente abençoados hoje por podermos estar dedicando aqui alguns instantes, 2, 3 quartos de hora, para refletirmos um pouco sobre essas mensagens do Cristo, né? Hoje eu me alegro de forma muitíssimo grande por estarmos podendo comemorar, né, mesmo que de forma letrada, esse Dia das Mulheres. E o tema de hoje, como vocês viram o meu atrevimento, né, são as mulheres de Jesus, Odisseia de Marias. O que é uma Odisseia? Odisseia é um grande evento, uma aventura, quando você sai numa caminhada e você tem intempéries, você tem imprevistos, e eu acho que foi exatamente isso que as Marias passaram, né, na sua caminhada. Elas passaram uma viagem com muitas situações, com muitos imprevistos e aventuras de forma muito singular. Mas quem foram tantas Marias? Quem foram essas Marias, né, que estiveram ao lado do Messias em todos os tempos, né, desde a Galiléia até a crucificação e após tudo isso? Qual mensagem que o Cristo pretendia nos passar, mostrando claramente esse empoderamento do feminino em tempos tão tortuosos? Imaginem vocês, né, naquela época, as mulheres não podiam nem ser cumprimentadas na rua, era um grande erro você cumprimentar, não se podia fazer isso. Imaginem isso, né, naquela Judéia antiga. E no ministério de Jesus, a mulher ocupa um lugar de grande relevância, não só na estruturação, mas em toda a dinâmica daquela igreja primitiva. As mulheres de Jesus da Galileia foram parte do séquito de Deus no cumprimento da missão. O projeto do Cristo, seu propósito de amor ao mundo, sem julgamentos prévios ou sem conceitos precipitados, a integralidade do ser humano. Percebam isso, foge daquele contexto judaico da época ou de qualquer contexto daquele tempo. E até hoje, se nós formos perceber, foge de muitos aspectos, né? Jesus, ele tinha um cuidado e um carinho muito especial para com essas mulheres, né? O tratamento que ele dava a elas contrastava com os costumes e as ideias da época, onde a atuação das mulheres era limitada e elas possuíam muito pouca liberdade. Quando o povo foi se afastando desses princípios, né, da verdadeira religião, que os costumes não eram vontade de Deus, né, eles foram inseridos pela sociedade, eles foram criados pelo homem, criando essa desigualdade entre os gêneros, que nunca foi um propósito de Deus. No tempo de Jesus, o simples fato de você conversar com uma mulher na rua já era escandaloso. E Jesus quebra essas tradições ao aceitar as mulheres como seguidoras, que o auxiliavam, né? E ele e seus discípulos também, como Lucas fala, Lucas 8, de 1 a 3, e posteriormente essas mulheres foram as primeiras a levar a notícia da ressurreição de Jesus. Em Lucas 24, de 1 a 12, vocês podem ler um pouco mais sobre isso também. Jesus chocou os discípulos ao conversar com uma mulher no poço de Samaria, né? Em João 4, de 7 a 27, podemos ler sobre isso. E ele escandalizou Simão, o Pedro, quando o seu anfitrião demonstrava gratidão e compreensão pelo perfume de Maria. Em Mateus 26, de 6 a 13, vocês encontram um pouco sobre isso também. Jesus também aceitou a amizade e a hospitalidade de Maria e Marta. Lucas 10, 38, 42. Apesar de Jesus tratar as mulheres de maneira tão diferente daquelas tradições da época,
Ninguém podia acusá-lo de impureza nas palavras. Percebam essa diferença de ações, né? Ele convidava elas para estar junto a si, mas sempre com uma grande ponderação e respeito. E ele exigia dos homens, no trato com essas mulheres, esse cuidado, essa pureza nos cuidados. Em Mateus 5, 26 e 27, até 28, vocês podem também ler sobre isso. Ao perdoar uma mulher adúltera, Jesus demonstra um carinho especial para aquela que os homens queriam apedrejar, em João 8, de 1 a 11. Muitas das parábolas foram baseadas em experiências de mulheres. Em seus ensinamentos, Jesus se preocupa muito em incluí-las. Percebam, em Marcos 12, 41 a 44, vocês vão ler bastante também sobre isso. E as últimas palavras dele na cruz foram para colocar Maria sobre os cuidados do seu discípulo João. O primeiro milagre dele foi realizado para condizer a um pedido de uma mulher e de uma grande mulher, sua mãe, né? A Bíblia apresenta para a gente de maneira muito clara o propósito de Deus para com a humanidade. Pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 26 a 28. Quando nós estamos ligados ao Cristo, não há competição entre gêneros, mas cada um entende o seu papel perante a Deus. E ninguém se sente inferior. E era exatamente isso que o Cristo queria nos mostrar. Ele, na verdade, não queria apenas exaltar as mulheres, mas ele queria também mostrar a todas aquelas pessoas, todos aqueles que se sentiam margeados do caminho, que faziam todos juntos de um mesmo propósito de amor. Percebam isso e percebam a grandeza e o cuidado que ele tem ao expor isso. Essas mulheres, né, essas Marias, Maria, sua mãe, eu acho, e dentro da minha insignificância eu imagino, que um espírito com a pureza celestial do Cristo, para descer até as nossas escalas dessa orbe tão difícil, de tantas provas, ele tem que ter um preparo muito grande, mas quem também irá recebê-lo, Maria não foi só sua mãe biológica, foi sua mãe intelectual, foi aquela que ditou, né, a sementeira da sua gestação, da sua vida a partir dali. Ela tem um papel muito importante na vida desse Cristo. Maria de Magdala, depois ficou pelas traduções conhecida como Madalena, né? Percebam a mensagem que Cristo deixa quando ele vai se apresentar após a ressurreição para uma mulher, né? Ele poderia ter escolhido Simão Pedro, ou mesmo até a sua própria mãe. Ele escolhe uma mulher para ser a primeira de suas apóstolas, para fortalecer essa sua palavra no caminho. Depois disso, nós temos episódios muito marcantes, como a situação de Marta e Maria de Betânia, que são irmãs de Lázaro. As duas, acho que Maria e Marta moravam numa aldeia muito próxima de Jerusalém, e elas aparecem em duas cenas muito importantes do Evangelho. Primeiro, quando elas choram, né, a morte de Lázaro, é um texto de João, vocês sabem bem disso, que Cristo volta e ressurge com o sopro de vida sobre ele. E depois também, num outro momento, quando Jesus passa pela casa de Maria e se senta, né, ele vai estar lá, Maria senta aos seus pés, né, Maria de Betânia, e se senta a escutá-los. E a Marta, atarefada, né, com as tarefas de todos os serviços ali, Lucas fala sobre isso. Marta, muito atarefada, se queixa, né, da irmã para Jesus, e Jesus, com uma serenidade muito própria dele, repreende. Marta, Marta, andas inquietas e perturbada com tantas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, e dela não será tirada. Percebam, né? Estar ao pé dos mestres na literatura rabínica era ser seu discípulo. E ali naquele momento, Deus está, né, com as palavras de Jesus, com Maria de Betânia aos seus pés, mostrando que ele está igualando os seus discípulos. E até é difícil da gente imaginar, porque as traduções vão se perdendo ao longo da caminhada, né? A palavra discípulo não tem uma tradução feminina, e no aramaico antigo, que era a língua que Jesus usava naquela época,
também falava um pouco de hebreu, mas vocês percebam que, assim, depois que vão acontecendo as traduções, nem tudo é muito literal, né? As discípulas e os discípulos eram o mesmo principado dele. Percebam comigo a grandeza da mulher. Ao contrário do muito que se foi pregado delas, essas mulheres, que eu citei algumas, a samaritana também, Joana era mulher de Cusa, né? Cusa era administrador de Herodes, Susana. Essas mulheres não eram mulheres simples ou vitimizadas, eram mulheres de posses, empoderadas, algumas de recursos financeiros, outras de recursos intelectuais, que conseguiam absorver aquela mensagem colocada pelo Cristo, conseguiam ter uma visão mais ampla de tudo aquilo que ele falava. E percebam, elas estavam lá desde o início, e foram elas, apóstolas, discípulas, evangelizadoras, financiadoras e interpeladoras de Jesus. Como nós vimos nos evangelhos, né, que citam várias vezes essas mulheres que seguiam Jesus desde a Galileia, onde ele começava o seu ministério de pregador itinerante, até e após o momento de crucificação. São elas que estão lá junto dele. Percebam comigo a importância da mulher para o evangelho. Jesus estava antecipando uma coisa que aconteceria se ele não tivesse escolhido essas para estar com ele. Percebam, se ele estivesse cercado apenas dos homens, né, com seus preceitos de um raciocínio muito lógico e frágil, por favor, não me entendam mal, viu? Acho que os dois têm, em psicologia nós estudamos um pouco sobre isso, que fala sobre as diferenças, né, não só cromossômicas, mas as diferenças intelectuais entre o homem e a mulher. Então percebam, Jesus estava antecipando que sem aquela intensidade de amor, né, aquele amor maternal, não seria possível dar continuidade à sua palavra. Imaginem comigo, né? Um traiu e o outro negou. Então, quer dizer, ele antecipou tudo isso. Ele falou, nossa, se eu depender só desses homens, vai ser um pouco difícil dar continuidade à minha palavra, né? E como Jesus previra, foi somente através do coração amoroso de Nossa Senhora, se não fosse através disso, né? Através daquele coração que tudo suportou, né? E ele tem uma palavra que ele fala que eu acho que é muito, que contextualiza tudo isso, que ele fala o seguinte: só a fé ardente e o amor ardente conseguem vencer os abismos entre o céu e a terra. Imaginam vocês a dificuldade dessa mãe em ver o seu filho sofrendo, agonizante, né, sem poder nada fazer, cumprindo a palavra que lhe foi prometida. E Maria, muito contrário de tudo que se coloca, Maria, ela tem uma visão muito maior de tudo isso. Ela não é simplesmente uma ovelha cordeira que aceita tudo. Ela questionou o anjo da anunciação e depois também em um outro momento, quando foi, né, o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná, vocês sabem disso, é ela que chega para o filho e pede. Foi atendendo a um pedido dela que ele fez o seu primeiro milagre. Né? Apesar dele achar que ainda não era a hora, ele atendeu e acolheu e começou uma outra jornada que muito, né, nos ajuda e nos edifica. Lê-se muito no Evangelho, principalmente de Mateus, que ele sempre diz assim: estavam lá a observar muitas mulheres que tinham seguido Jesus, desde a Galileia, e o serviam. Entre elas estavam Maria de Magdala, Maria, mãe de Tiago e José, Maria, mãe dos filhos de Zebeu, e também uma mulher é anunciada essa ressurreição, né? A Magdala, a Madalena, que os cristãos depois, hoje, assinalam como o domingo de Páscoa, né? Lucas cita em seu evangelho também de uma forma muito ampla, estavam os 12 e algumas mulheres. Então, vocês percebam, a Bíblia começou a ser escrita por volta de 40 anos depois da passagem do Cristo, né? Antes, até então, era um contexto muito verbal, boca a boca, estava sendo transmitido aqueles ensinamentos, e a gente tem uma dificuldade também das línguas, né? As 12 tribos de Israel, cada uma tinha algumas peculiaridades, e isso, ao longo dos anos, essas linguagens vão sendo modificadas nessas traduções, mas percebam a força dessas mulheres para estarem
tão autenticamente expostas nesses evangelhos. Diante de uma sociedade tão machista, né, percebam, uma sociedade que talvez até rudimentar, eles não conseguiram negar a presença dessas Marias. E uma passagem muito importante que eu gostaria até de ler para vocês, que eu acho que é provavelmente um dos textos mais notáveis dos evangelhos, é quando Jesus pede água à samaritana, né? Que ali ele estava cometendo um duplo pecado, percebam, né? Ele estava dirigindo a palavra a uma mulher em público e a uma mulher de Samaria. Nós sabemos que os judeus daquela época não se davam bem com os samaritanos, né? Essa explicativa está muito bem posta na narração de São João. E a cena se decorre ao meio-dia, junto a um poço em Jacobe, em Sicá. Jesus está cansado, quer se refrescar, descansar um pouco, né? E ele chega naquele lugar e faz um pedido, quase uma ordem, né? Dirige-se àquela samaritana de mãos vazias e à procura do que ela pode lhe dar. E Jesus dita ali, imaginem comigo, né? Os patriarcas de Israel, eles se encontravam naquele poço e Jesus se encontra com essa mulher e muda todo esse contexto, né? Ele pede água, dá-me de beber, e ela fala, como é tu, sendo judeus, me pede de beber? Logo a mim, uma samaritana, e Jesus, né, responde para ela, se conhecesses o dom de Deus, tem para dar o que é dar e o que eu te digo, dá-me de beber. É tu que me pedirias, deverias tu me pedir de beber, e eu havia de dar-te água viva. Jesus acrescenta depois, eu vou ler para que eu não fuja do contexto. Todo aquele que bebe desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. A água que eu lhe der, tornar-se nele uma fonte de água viva. Jesus prossegue e dizendo que chegará a hora que Deus será adorado em espírito e verdade, não em qualquer tempo, mas em todos os tempos. E a mulher responde para ele, né, que todos esperam o Messias. E ele diz para ela, sou eu que estou aqui para te falar, eu que falo contigo. Essa foi a única vez que Jesus assumiu perante alguém o seu ministério como Messias, como Salvador. Foi a única vez que ele assumiu realmente com essas palavras. Percebam, essa mulher representa a todos nós, representa o nosso caminho, né? A nossa sede de uma vida diferente, de uma vida rica, rica em abundância espiritual, as infinitas perguntas que nós temos, né, sobre tantas coisas. Então, Cristo vem e sela, imaginem vocês comigo o tamanho do abismo que ele pavimentou para nós. Vejam comigo essa lição que o nosso irmão maior nos dita de uma forma linda e suave. Percebam o tamanho desse salto, né, o tamanho desse abismo que foi pavimentado. Se a gente pensar num contexto bíblico, né, a Bíblia cita que Eva foi tirada da costela de Adão. Por que da costela? Porque não cabeça ou dos pés? Da costela para que se equiparem, para que sejam iguais. Ela não está acima nem abaixo do homem. Os dois estão ali para serem juntos. E essa ponte, esse elo que Cristo fideliza para com a sociedade de hoje, também para hoje, de ontem, né? E também para hoje, ele está dignificando a todas nós mulheres. Percebam isso. Sem ferir os preceitos da época, sem levantar bandeiras ou afrontar nada, ele supera tudo isso. Vocês concordam comigo? Ele não alterou o tom de voz, ele mostrou-se outro caminho, sem politizar, sem polarizar, sem inflamar, ele simplesmente mostra a luz do seu caminho. E olhem para todos nós, que paisagem exuberante começa a surgir para nós mulheres. Quantas possibilidades que começam a surgir a partir daí? Quantas amarras são destruídas? Pensem comigo, por volta de 68, né, o início do processo de direitos igualitários entre as mulheres. Acho que no Brasil, o voto em 32, instituído depois por Getúlio em 34, o voto feminino, né? Se nós pensarmos, nós ainda estamos na Idade Média em relação a direitos iguais. E eu falo isso somente entre sexos, homem e mulher. Tantos outros direitos de tantos excluídos que estão na caminhada, que necessitam ser equiparados. Somos juntos.
Jesus, ele naquele tempo, ele estava galvanizando, né, a estrutura feminina. Quando a gente vai galvanizar uma peça de metal, você estimula, você inflama essa peça, né, e cria uma outra estrutura por sobre ela. E Jesus fez isso com as estruturas femininas da época, né, possibilitando elas um novo perecer, possibilitando um preceder de novas coisas, de novos contextos, de uma visualização muito maior. E foram elas que provaram que Jesus transcende qualquer processo religioso. Evangelho, para mim, gente, é modo de vida. Nada tem a ver com a religião apenas, mas com a nossa vivência para o bem, pela prática da caridade. Se hoje nós somos espíritas, se estamos espíritas, e se desencarnarmos assim, podemos estar certos de que será muito bom para nós. Mas estejamos mais certos ainda que Jesus é o melhor para todos e em todos os tempos. Porém, o Jesus como ele realmente é. Tem um livro que eu gosto muito de Humberto de Campos, ele foi editado e reeditado pela FEB, a Federação Espírita Brasileira, é uma psicografia do Chico Xavier, tão querido, acho que é um quarto ou quinto livro dele, maravilhoso, né? E nesse livro, Humberto de Campos, ele fala isso, ele fala Jesus é o melhor para todos em todos os tempos. Porém, Jesus, como ele realmente foi e como ele é, não um Deus distorcido pela mitologia, como pregado em algumas religiões, mas aquela pessoa que durante o dia, em pequenas coisas e pequenos gestos, demonstrava a grandeza do seu amor. Imaginem isso, fazia suas pregações sim, mas não ficava lá ocioso esperando que tudo chegasse ao tempo de Deus. Ele estava a serviço. E Humberto de Campos, ele cita uma passagem que eu gosto muito, logo no início, na introdução, que ele fala assim que, com um pouco de concentração, nós poderemos conversar com Jesus. Eu fico pensando, preciso me concentrar mais, né? Conversar com esse Jesus em nós. Acho que Jesus, ele age através de nós em todos os atos da nossa vida. Quaisquer que sejam, por menores que possam parecer, são pequenos gestos e atos de amor. Eu acho que o amor que mais se assemelha ao amor que Cristo trouxe para nós é o amor materno. E eu falo não só materno no sentido biológico, é esse amor mãe, esse amor acolhida, esse amor cuidado. O que seria do Evangelho sem o ardoroso amor da Maria ou de Madalena, né? O que seria dessa continuidade do Evangelho? Vejam essa equação da fé, né? Entre a razão e o coração, para eles serem juntos, para eles se completarem. Era isso que o Cristo queria nos dizer. O homem para si e a mulher para todos. O que eu tenho para dizer para vocês na noite de hoje, meus irmãos? Eu digo que eu me apaixono por Jesus. A cada dia que eu consigo ver dentro da minha pequenez, da minha insignificância, um pouco desse amor do Cristo, um tanto do amor que ele levou para essas mulheres, para essas tantas Marias, né? Esse amor que transcende qualquer esfera orgânica, transcende qualquer esfera material. Imaginem vocês, se nós que lemos e nos encantamos com o Evangelho, que foi escrito através de terceiros, né? Se nós já nos encantamos com essas palavras deixadas tão amorosamente por ele, imaginem nós estarmos próximos a uma vibração tão profunda e tão intensa de luz, a um ser tão sublime que é capaz de abalar as nossas constituições, nossas estruturas orgânicas, sem erguer seu tom de voz. Percebam quanto isso é acima, né, de nós, o quanto nós temos que aprender com essas mensagens do Cristo. O que eu posso fazer para honrar a vinda, né, desse espírito tão querido, a nossa pequena orbe azul? Eu acho que saber honrar essas Marias. Honrar a Maria que habita em você, seja você homem ou mulher, né, de calças ou de saia, honrar a tua Maria, a tua semente de amor do Cristo, a tua semente germinada, honrar cada uma de suas ações.
que cada um de nós consiga honrar aquela Maria que te gerou a vida, te possibilitou um futuro de reparação, aquela que te deu a oportunidade redentora de estar nesse planeta. Por mais difícil que tenha sido, ou possa ser, ou possa se tornar, todas as formas de convívio, né? Por mais amargo que seja o sabor, saber honrar as nossas Marias. É fácil a gente amar quando tem cheiro e gosto, né? Doce, de algodão doce, né? Acho que esse amor que Cristo queria nos dizer, queria nos deixar, era muito maior do que isso. Era um amor sem escolhas, um amor incondicional. Saibamos, né, honrar essas Marias e façamos da nossa vida um contínuo evangelho de amor. Assim, dessa forma, né, estaremos seguindo a luz do evangelho deixado por ele e mais ainda, a luz maior desse Espírito Celestial de puro amor irá cristificar a nossa existência com um sopro de vida. E assim nós saberemos e seremos luz em face a tantas dificuldades da caminhada. Eu acho que Cristo deve ter tido uma dificuldade muito grande, né, para tentar simplificar a sua mensagem. Até hoje nós temos, eu falo por mim, até hoje nós não conseguimos entender muito bem tudo aquilo que ele quis nos deixar. Amai os seus inimigos, acolhendo tantos, né, diferentes, escolhe um pescador genioso, um cobrador de impostos, as mulheres, tirava essas pessoas da margem da sociedade e mostrava que existia muito mais nelas, mostrava as suas potencialidades, pegava aquela pessoa atual, ferida, despedaçada, né, e transformava aquilo no que ela poderia vir a se tornar. Essa é a mensagem que eu quero deixar na noite de hoje, antes de finalizar com uma mensagem especial aqui para o Dia das Mulheres. Essa mensagem que eu quero deixar, que saibamos honrar esse Cristo que habita em nós como luz divina todos os dias, em cada pequeno gesto, em cada pequena ação. Façamos do Evangelho uma obra diária de amor, uma obra real, não dentro dos templos, né, mas dentro do nosso dia, dentro da nossa rotina de atividades, todas elas. E eu quero deixar aqui, para que eu não me exceda muito e depois receba, né, um puxão de orelha da nossa coordenação, eu quero deixar uma mensagem muito querida em homenagem a todas as mulheres que nos ouvem hoje, todos os filhos de alguma mulher nesse mundo, que todos nós dependemos dessa genética dos nossos antepassados. É uma mensagem muito bonita, mas essas palavras não são minhas, então eu vou fidelizá-las lendo o texto. É uma mensagem da redação da Visão Espírita, e eu acho que quero deixar para vocês como um presente nesse mês das mulheres, um mês tão especial, né? Mulher. No mundo, existem diversos tipos de mulheres. Existem as que curam com a força do seu amor, e as que aliviam as dores com a sua compaixão. Foram exemplos Irmã Dulce na Bahia, Madre Teresa na Índia e tantas outras. Existem mulheres que cantam o que a gente sente ou que escrevem e a gente também sente. Há mulheres glamourosas, mas que também foram humildes. Lady Di, por exemplo. Outras maravilhosas que nos deixam lições eternas, como Madame Curie. Existem mulheres que fazem rir e mulheres talentosas no teatro, nos cinemas, nos palcos do mundo. Entre tantos tipos de mulheres, existem as que não são conhecidas ou famosas, mulheres que deixam para trás tudo o que têm, em busca de uma vida nova. Lembremos das nossas nordestinas e a sua luta constante contra a adversidade para que os seus filhos sobrevivam. Mulheres de todos os dias que se encontram diante de um novo começo, que sofrem diante das injustiças, das guerras ou de perdas inexplicáveis, como a de um filho amado, por uma tola disputa ou por um pedaço de terra, num território sem nenhum comando. Mães amorosas que, mesmo sem terem o pão, dão o calor e oferecem os seios secos aos filhos famintos. Mulheres que submetem-se a duras regras de viver. Mulheres que se perguntam todos os dias ante a violência que são vitimadas: qual será meu destino? Haverá amanhã? Mulheres que trazem escritos nos sulcos da face todos os dias da sua vida:
em múltiplas cicatrizes do tempo. Todas as mulheres são especiais, todas são bonitas quanto qualquer estrela, porque lutam todos os dias e encontram um lugar maravilhoso para se fazer viver. Entre essas, as que pegam 2 ônibus para ir para o trabalho, mais 2 para voltar. E quando chegam em casa, encontram um tanque lotado de roupa e uma família morta de fome. Mulheres que vão de madrugada para a fila garantir a matrícula do filho na escola. Mulheres empresárias que administram dezenas de funcionários de segunda a sexta e administram uma família todos os dias da semana. Mulheres que voltam do supermercado com sacolas diferentes depois de terem pesquisado o preço e feito malabarismos com o orçamento. Mulheres que lecionam em troca de um pequeno salário, que fazem serviço voluntário, colhem uvas, operam pacientes, lavam roupa, servem a mesa, cozinham feijão ou trabalham atrás de um balcão. Mulheres que criam filhos sozinhas, que dão expediente de 8 horas e ainda têm disposição para brincar com os filhos e verificar as lições de escola. Que antes de sair fecham as cortinas para o sol não desbotar o móvel e mantêm uma geladeira cheia, muitas vezes apenas de uma gota d'água. Mulheres que sabem onde cada coisa está, que sente e sabe qual o melhor remédio para a dor de cotovelo, nem que seja do filho adolescente. Podem se chamar Bruna, Carla, Tereza ou Maria. O nome não importa. O que importa é o adjetivo, mulher. A tarefa da mulher é, e sempre será, a missão de amor, estendendo-se a todo o infinito. Tal tarefa pode ser executada do ninho doméstico, entre as paredes do lar, na empresa, na universidade, no envolvimento das ciências ou nas artes. Onde quer que a mulher se encontre, ali deverá encontrar o amor, um raio de luz, uma pétala de flor, um aconchego, um verso ou uma canção. Eu deixo aqui com muito carinho, através dessas palavras, né, que não são minhas, mas que cativaram o fundo da minha existência. Eu deixo aqui essa humilde homenagem de todo o meu coração a todas as mulheres maravilhosas que transformam o mundo, a todas as mulheres que são pai e mãe, a todos os homens que são mulheres em muitos tempos, sendo também mãe, a todas essas que representam essas Marias do Cristo, que nós possamos continuar juntos, unidos, buscando esse ideal de amor que o Cristo tanto nos ensinou. Muito obrigada a cada um de vocês por me acolher. Muito obrigado, muita gratidão por me ouvirem na noite de hoje. Nós aqui temos que agradecer, Marli. Foi, assim, muito tocante, muito emocionante. Você trazer esses exemplos femininos dentro dos evangelhos. E Jesus foi um revolucionário, né, em vários sentidos, e veio trazer lições muito à frente do nosso tempo, que dirá daquele, né, e são muito significativas essas lições que ele nos traz. E, assim, em vários pontos da palestra que você foi falando, eu fui lembrando, assim, de várias coisas, né? E uma das coisas que, quando você falou da questão até do voto feminino, se vocês pesquisarem, tem uma espírita que fez parte dessa questão de entrar dentro do Congresso o voto feminino do Brasil, que é a Zilda Gama. Então, fica aí a dica para pesquisarem sobre essa mulher. Eu acho que a gente já deve ter postado aqui do canal Espiritismo em Ação, tem um vídeo sobre ela, curtinho, que vale a pena ver. E, assim, são tantos exemplos, como você falou, Jesus veio para aqueles que estavam à margem da sociedade, né? Então, assim, e nós? O que nós estamos fazendo para trazer essa lição de Jesus para a nossa vida, né? Qual é a oportunidade que nós temos de fazer com que isso se concretize? Então, assim, foram, assim, palavras muito,
muito bonitas, muito tocantes, que nos fazem mesmo pensar a respeito e buscar nesse exemplo de Jesus, trazido aí nos evangelhos, em todas as parábolas, essa lição de amor, assim, incondicional, realmente. Muito Eu lindo. acho, Adriana, é de uma lindeza sem tamanho, porque ele escolhia os piores, os margeados, e ele mostrava essas potencialidades, né? E aí você, né, eu às vezes me pergunto, eu demorei muito para aceitar, você sabe, quando eu comecei, né, há pouco mais de 3, 4 anos atrás, eu fui muito reticente, eu vou dar palestra, mas eu sou tão pequena, como é que vai ser isso, né? Todos nós temos dons a colocar a serviço, cada um do seu jeito, com a sua forma, quando eu falei das mulheres, seja no Reduto do Lar, percebam, vamos começar agora dia 6 com a evangelização novamente, que riqueza, né, que oportunidade de trabalho para tantos, né, então temos diversas formas de estarmos a serviço do Cristo, cada um com o seu jeito, cada um com as suas qualidades, mas todos com o mesmo objetivo de amor, é isso que eu acho sem tamanho, e Cristo tinha, né, essa doçura, ele não batia, né, ele assoprava para a gente essa acolhida. Então, quando eu cito que assim, que eu me encantei e me apaixono, lendo um texto que foi escrito por terceiros e cada um com seu ponto de vista, né? Nós pegamos os textos dos evangelistas, todos eles vão convergir em algum momento, mas cada um com as suas peculiaridades. E percebam que Cristo, quem estava lá naquela época, somente de estar perto daquela vibração, imaginem a intensidade. Então eu fico assim, realmente muito feliz de ter a oportunidade de trazer essas palavras. Eu acho que agradeço muito a todos aqueles que nos amparam da espiritualidade, preparando, direcionando os caminhos, porque ninguém faz nada sozinho. Acho que todos nós fazemos, do momento que acordamos até a hora que vamos dormir, precisamos de apoio o tempo inteiro. E Cristo precisava desse apoio, não como supremacia de sua existência, porque ele poderia mudar tudo, vamos desfazer isso aqui e vamos fazer de novo, mas ele queria mostrar de outra forma, e ele coloca isso para as pessoas, vamos mudar juntos aos pouquinhos, né? Não tenham pressa, eu vou estar esperando por vocês. É uma mensagem muito bonita dele. E fico muito feliz, né, assim, de conseguir estar com vocês hoje. Espero que as minhas palavras tenham sido melhores do que o silêncio, né? A gente pede sempre isso, para que as nossas palavras possam edificar e auxiliar, que em muitos momentos são outras palavras que nos edificam. Sem dúvida alguma, foi muito bom mesmo. Aqui temos várias mensagens aqui das pessoas agradecendo, e realmente eu faço aí das palavras de todos as nossas, demonstrando aí nossa gratidão a você por estar conosco essa noite. E se você acha que vai levar puxão de orelha por horário, comigo não vai, viu? Pode ficar tranquila. Eu falo muito. Aqui a gente não tem horário. Muito obrigada. Não tem horário, então é tranquilo. Muito eu obrigada. Acho que nesse momento que nós estamos aí vivendo situações tão delicadas, tão difíceis, né? A gente precisa desse amor, a gente precisa resgatar tudo isso, toda essa lição de Jesus, esse sentimento, essa pureza, essa luz que ele veio nos trazer, né? Isso é muito importante para nos reconfortar, nos fortalecer, para que nós sigamos adiante. Então, assim, é muito necessário. Trazer para o nosso dia, né, Adriana? Eu vejo muito isso. Cristo trazia para o nosso dia. Ele não estava lá dentro dos templos, ele não queria estar com os doutores da lei, ele estava com gente humilde, gente simples como nós somos, né? Como nós todos somos. E ele queria deixar essas mensagens em todos os exemplos, trazer o evangelho para o seu dia a dia. Perceba como são suas ações com todas as pessoas do seu convívio. Eu falo que quando a gente sai para a rua, a gente passa o verniz social, né?
né? Quando a gente está no nosso ambiente doméstico, a gente tira aquelas máscaras, e hoje a gente tira várias, né? Porque a gente sai na rua, a gente vai tirando. As pessoas que estão no nosso íntimo conhecem ali de sabores que muitas vezes a gente não expõe. Hoje as casas têm se tornado não só um hospital, né? Aquele reduto para a gente ter o refazimento, para ser um bálsamo, mas são os nossos verdadeiros templos do Evangelho. É dentro da nossa casa que a gente pratica essas lições nos pequenos gestos. E aí você sai para a rua, não adianta eu dentro da casa procurar fazer, né, o meu melhor em palavras da forma que eu conseguir, se no meu convívio doméstico, se no meu trabalho eu não consigo ser uma pessoa melhor. É esse upgrade, né, que a gente precisa fazer, a gente precisa perceber essas versões. Tudo bem, você errou. Chico falava muito bem sobre isso, né? Não importa como que foi o começo, importa como que é a partir de agora. Errei, todos nós, porque se nós estamos aqui, ninguém é merecedor de auréolas, não estamos para viver nas nuvens. Se estamos é para aprendizado. Qual aprendizado eu não percebi? Ou muitas vezes, quando aquela lição vem outras vezes para mim sendo replicada, o que eu não vi que era para eu ter aprendido? Aquele amigo que é uma pedra no meu caminho, será que ele não está espelhando um comportamento que eu necessito melhorar? Né? Aquela arrogância que eu debato com alguém, será que não sou eu que preciso de doses de humildade? Então, tudo isso, esses gestos do despertar até o anoitecer, são gestos de amor, são gestos que estavam no Evangelho. A gente citou, né? Você relembrou agora há pouco. Cristo mostrava isso o tempo inteiro. E é isso que a gente tem que tentar. Um dia, hoje a Marli tentar ser um pouquinho melhor do que ontem, e tentarmos ir nessa escada elíptica, né, construindo um pouquinho de cada vez. Ele já disse que não tem pressa, que é paciente conosco, então saibamos aproveitar isso e tentar melhorar um pouquinho, né? É isso. É isso mesmo. Nós estamos aqui e necessitamos exercitar. E essas colocações que você fez são muito oportunas, porque quando nós estamos aqui, como você falou, e saímos na rua, nós usamos o verniz social. Às vezes, mesmo dentro da nossa casa, às vezes, mesmo para nós mesmos. Às vezes, nós não nos conhecemos o suficiente para isso. Só que quando nós estamos do lado de lá, entre aspas, quando nós estamos no plano espiritual, não existem máscaras. Choque. Nós somos quem somos e todos sabem quem somos, né? Então, assim, quem eu quero ser amanhã? É exatamente esse questionamento que você coloca. Quem eu quero ser amanhã? Alguém melhor que hoje, com certeza. Então, o que eu preciso fazer para me tornar melhor? E é assim que a gente vai aprendendo, caindo, levantando e repetindo a lição, que chega um momento que aquela lição eu aprendi, eu não preciso repetir, né? E aí vem outras oportunidades e as coisas vão se tornando mais suaves à medida que a gente vai crescendo, né? Isso. E esse caminho não vai ser linear. Hoje talvez eu consiga me manter, mas amanhã pode ter um gatilho que me desperte coisas que eu achei que já havia tratado em mim, né? E tá tudo bem. A gente tem que ter humildade de admitir esse erro, ou de chegar para o outro, ter essa humildade. Cristo foi uma lição. Cristo nos dava lições dessa humildade o tempo inteiro, porque ele não precisava de nada disso, né? Mas ele nos dava essas lições. Errei sim, vamos tentar corrigir, vamos juntos buscar, é muito isso, e é muito grande, é muito, eu acho que é muito lindo tudo que Cristo tentou nos mostrar, e em pequenos gestos, né, em pequenos grandes gestos, ele mostrava isso o tempo inteiro. Exatamente. Marli, muito obrigada, foi excelente. Espero que a gente possa aí contar com você outras vezes, porque vale muito a pena. Me sinto honrada. Não, me sinto muito honrada. Eu agradeço
é uma oportunidade que eu tenho de melhorar um pouquinho cada vez que eu estudo, tentando trazer uma visão, cada um tem o seu jeito, né? Tentando trazer com sotaque, um jeito diferente, uma visão do que eu entendo, do que eu estou vendo naquele momento. Muito obrigado, gratidão a todos vocês que estão nos ajudando a passar essas mensagens de amor. Eu sei que tem sido tempos difíceis para todos, para todas as famílias, né? Nós estamos aí com mudanças tão importantes na rotina de todas as famílias, e eu sei que cada um de nós tem uma tarefa muito especial, todos nós. Muita gratidão por estar com vocês. E agradecemos a vocês, amigos, que estão aqui conosco, nos acompanhando, mandando as mensagens, interagindo aqui, nos dando essa força. Na próxima semana, nós teremos aqui a Maria Sado conosco, uma amiga muito querida também, e espero que vocês todos tenham uma semana abençoada, cuidem-se, protejam-se, muita saúde, vamos pedindo a espiritualidade, pedindo a Jesus por nós, mas também precisamos fazer a nossa parte, então vamos, assim, sempre procurar trabalhar em nós a fé, a esperança, o pensamento positivo, que nesses momentos auxiliam muito, né? A gente trabalhar com essa parte nossa espiritual, que é a mais importante, e às vezes a gente deixa um pouquinho de lado, então vamos nos esforçar para fazer com que essa parte se fortaleça cada vez mais, para que a gente consiga superar todos os desafios. Então, um beijo no coração, uma ótima semana. Beijo, Marli, fiquem com Deus. Beijo, gente, obrigado.